Ainda não era homossexualidade, era homossexualismo. Era visto como doença. E o tratamento era internação e manicômio. E você fez isso? Eu passei por 2. Yay! Mais um Papo Cabelo no ar. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Já falamos sobre esse assunto aqui com Tiesa, que é embaixadora Salon Online, que me fez aprender muito e virou uma super amiga. A gente vai falar hoje sobre LGBTQ+, especificamente T, de trans. Por isso eu tô aqui com Jordan Lessa. Jordan é o primeiro guarda municipal trans do Rio de Janeiro. Isso. É escritor. Isso. Eu sou graduando de serviço social. Ai, que massa. Quando foi que você se deu conta de que você não tinha nascido biologicamente um homem? Nossa. Aí a gente tem que partir do que é ser um homem. Vamos lá. Né? Porque não é só o biológico que define. Então isso já aí, pra mim, já era um ponto. Eu só fui perceber que eu não era um menino igual aos outros com uns 9 anos de idade. Pô, mas é muito novo. Pois é, mas até então eu achava que era. Ah, você achava que você era um menino? Exatamente. Por isso que eu falo, ser homem não é só o biológico é o corpo. Sim, tem uma parte Eu interna. sempre me senti que não fazia a menor diferença o que é o corpo. Você já era um menino? Sim, sempre fui um menino. Eu não sabia que eu era transexual. Entendi. A primeira vez que eu ouvi a palavra trans foi em 2013. Muito recente, né? Muito recente. Porque se você não vê alguém com quem você se identifique, você não tem esse norte, você não sabe que é possível. Durante, né, essa sua adolescência e tal, enfim, como foi essa primeira aceitação de que você era lésbica? E aí, talvez não sua, mas não sei, da sua família, do mundo à sua volta, como foi viver isso? Eu tinha acho que uns 12 anos, quando eu me apaixono pela primeira menina. Eu sou um homem trans hétero, sempre gostei de meninas. E aí, a primeira vez que acontece, a minha vida começa a caminhar desta forma. E foi um escândalo, né? Porque isso em 1900 e, sei lá vai fumacinha? Era muito difícil, não tinha informação, a gente não via o igual. É quando ainda se tinha os guetos, onde as pessoas tinham que se reunir em lugares específicos. Não era como é hoje. Né? Ainda não era homossexualidade, era homossexualismo. Era visto como doença. Era visto como doença. Pelo CID, na época, era uma doença. E o tratamento era internação e manicômio. E você fez isso? Eu passei por 2. Você foi... Não, calma, pera. Você foi internado... Em 2 manicômios. Existe manicômio de verdade? Existe. E como existe. Quem te internou? E até hoje ainda existe. A minha mãe. Porque assim, a família não sabe como lidar. Ela não sabe o que é, quem você é. E nessa época, por ser visto como doença, você levava ao psicólogo e foi exatamente assim. Quando eu chego pra minha mãe e falo pra ela, eu tô com 2 problemas. Isso eu devia ter uns 12, 13 anos. Os 2 problemas eram, primeiro que eu tinha fumado maconha na escola. Tá. Né? O que não era problema, mas era. Eu só experimentei. Tá. E o outro é que eu tava gostando de uma menina. Tá. Aí a reação dela foi, vai pro quarto, só sai de lá quando eu te der uma segunda ordem. Tá. E aí a segunda ordem não vinha, quando foi no dia seguinte, ela me acorda e falou assim, olha, vamos sair que eu vou te levar ao médico. Era uma sala, tinha um cara de jaleco branco, ele sentado do outro lado, ele começou a me fazer um monte de perguntas. Falei, pô, isso é um psicólogo. Aí ele sai da sala, quando ele volta com 2 caras enormes. Pô, pesava 47 quilos. Sim, era uma adolescente, né? Pré-adolescente. Aí eu olho pra aquilo, os caras seguram assim no meu braço, eu, peraí. Eles me levaram pra um quarto, chegou nesse quarto e começaram a me dar um copinho, cheio de comprimido. Aí eu, pô, mas... Não, sua mãe falou que você tem que ficar aí. Aí a enfermeira do meu lado, com aquela cara, né? Aí me deu aquele copinho com um monte de comprimido, dali eu não lembro mais de nada. Eu fiquei 1 semana nesse lugar. Chamo uma ambulância, porque eu não conseguia ficar em pé. Aí me botam nessa ambulância e me levam para uma outra clínica para desintoxicar o que tinha acontecido na primeira. Por isso que eu passo por 2. Essa outra existe até hoje, parece uma colônia de férias. E ali eu fiquei uns 3 meses. Mas, pera, 3 meses lá com o propósito de te curar? De me curar. Ou seja... É a famigerada que dizem hoje, que falam da cura gay. Cura gay é isso. Eu nunca imaginei, depois de tantos anos, tá vendo isso acontecer de novo, vendo essa ameaça aí outra vez. E é o que tá acontecendo. Um pouco antes de eu sair,
a minha mãe tinha ido lá pra me levar pra passar o Natal em casa. Tá. E aí ela, tipo, vai lá arrumar sua mochila, porque você tá liberado, eu vou te levar pra casa. E aí no que eu subo pra buscar minha mochila e volto, ela tinha ido embora. E aí, como qualquer ser humano normal, eu surtei, né? Porque, porra, se não ia me levar, pra que fez aquilo? E aí eles me pegam, isso devia faltar uns 2 dias pro Natal. Eles me pegaram e me levaram pra uma sala que eu nem sabia que existia. Foi onde eu tomei eletrochoque. E aí, Gente, isso tudo sendo menor. Sabe? E é uma das piores sensações que você pode ter na vida, porque você perde completamente o controle do teu corpo. Você urina, evacua, acontece tudo ao mesmo tempo e você não tem controle. Depois, acho que um pouco antes do Réveillon, a minha mãe volta e aí ela me leva pra casa. E aí eu não voltei mais pra lá. Mas aí a relação em casa também já tinha... já era, né? Já tinha ido pro espaço. E aí acontece mais uma série de situações, porque de alguma maneira eu tinha que ser curado. E aí tem o episódio do manicômio, depois eu sou internado lá na Funabem. E o que é a Funabem? É como se fosse uma prisão pra menor de idade. Tá. Desculpa, mas o que aconteceu quando você saiu? Eu tô, tipo... Não, quando eu saí, eles me chamaram, porque a juíza chama de tempo em tempo. E aí, pô, o que você tá fazendo lá? Por que você foi lá? Porque a sua mãe alega que você faz uso de droga. Eu falei, não faço uso de droga. Eu usei uma única vez e contei pra ela o que tinha acontecido. E aí desencadeou isso tudo. Quer dizer, ela usou um pretexto pra desencadear tudo isso. Eu falei, então você tá liberado porque não tem motivo pra você tá aqui. Agora você vê como é que são as inversões, né? Eu tava tão mal com o que tinha acontecido em família que eu preferia ficar lá dentro. Eu chego pra juíza e falo pra ela, não, mas eu não quero ir embora. Tô bem aqui. E aí ficava, porque eles moravam assim, família, classe média, alta, pra aquela época, né? Morando em Copacabana. E aí num belo dia eu sou expulso definitivamente de casa. E aí eu passo a ser menino de rua. Eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso. Em nenhum momento você pensou em, tá bom, eu sou uma menina. Não tinha Chega. como. É- Você conseguiria fazer isso? Não. É a mesma coisa. E como é que eu vou deixar de ser eu? E aí Se eu nem sabia ser diferente, ainda tem isso. É isso. Me parece algo tão óbvio, né? Não tem é muito como. óbvio. Mas é uma pergunta que não dá pra não fazer, porque diante de tantas coisas que você viveu, e pra você ver como é muito maior, né? Essa pergunta me lembra muito quando as pessoas falam assim, mas por causa da sua opção. Não é uma opção, né? Eu sempre falo para as pessoas, inclusive já participei, já ministrei cursos e palestras falando disso. Falei, gente, não é opção. Ninguém opta por ser apontado na rua, ninguém opta por passar pelo preconceito, sabe? Se a gente pudesse ser diferente, todo mundo optaria por ser, não, vamos ficar todo mundo bacaninha que é para ninguém sofrer. E você viveu na rua há quanto tempo? Há 1 ano, e assim, meus pais moravam na Nossa Senhora de Copacabana e em Copacabana tem uma praça, Cezedelo Correia, que é conhecida como Praça dos Paraíbas. Eu dormia ali. Pertinho. Pertinho, minha mãe passava por mim, gritava do outro lado da rua, sapatão! Era uma coisa assim, bem... E fui morar na casa de uma pessoa que me apoiou pra caramba na época. Só que, assim, como eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada, e eu passava assim, durante a semana, eu fazia de tudo pra ganhar uma grana. Né? Então eu fui flanelinha, eu fui camelô, eu catei latinha, eu fiz tudo que você puder imaginar. Eu ajudei a virar laje, eu fiz de tudo. Porque eu tinha que ter uma grana, eu não podia ficar ali de favor sem ajudar em nada. E obviamente que separava uma grana, tipo, final de semana, vou pra uma boate, vou sair, vou namorar, porque afinal de contas, né, a gente tá sofrendo, mas não tá morto. E aí, numa dessas minhas saídas, eu fui pra um ponto de ônibus, e um ponto de ônibus onde eu pegava sempre o ônibus pra ir pra... Isso em Campo Grande, era tipo uma barraquinha assim de beira de estrada. Tá. E na época a gente costumava beber um refrigerante misturado com cachaça, que era bem barato e era uma coisa que deixava bem pra noite. Tá. Né? E aí eu fiz isso, e nesse dia, depois de muito tempo é que eu fui entender que talvez alguém tenha colocado alguma coisa na minha bebida, porque eu não bebi o suficiente, eu tomei uma dose, um copo, eu estava acostumado a beber aquilo. E foi no dia que aconteceu o que hoje a gente conhece como estupro corretivo, né? Que é uma violência sexual em que o agressor diz pra você que vai te ensinar o que é ser mulher de verdade, ou vai te ensinar como é que um homem de verdade faz. As frases, as expressões são sempre essas. Então nesse dia eu sofri essa violência, eu fui estuprado ali dentro deste local. E eu passei quase que a manhã inteira tomando um banho, porque eu estava me sentindo sujo, me sentindo tudo que você imaginar, e ao mesmo tempo sentindo um nada. Não contei pra ninguém,
porque eu tinha vergonha de contar. Né? Eu tinha vergonha de contar pela minha condição lésbica, masculina. Tinha vergonha de contar pelas acusações, porque a nossa sociedade patriarcal e machista coloca a vítima como... revitimiza a vítima. Sim. Uhum. Né? Então eu tinha medo de tudo isso. E aí eu me calei, tomei meu banho, fiquei na minha e continuei tocando a vida. Com aquilo me consumindo. Uhum. 21 semanas depois, eu comecei a ter algumas alterações hormonais, eu comecei a ter muito pelo no corpo. E nós fomos no endócrino. E o endócrino pediu uma ultrassonografia. E nessa ultra eu estava com 5 meses de gestação, que corresponde a 21 semanas. Uhum. E aí quando eu vi na tela do computador lá o meu filho com o dedo na boca, posição clássica, né, de todo feto, ela olhou pra mim e falou assim: você quer, eu pago, a gente faz uma microcesárea e você tira agora. Na mesma hora, assim, sem pensar, eu falei não. Eu até hoje fico assim, da onde veio esse não? Sabe? Eu, como sou uma pessoa muito espiritualista, eu acredito, hoje eu penso dessa forma, que de alguma maneira eu tive algum resgate ali, com esta vida que eu gerei, independente da forma que foi. Mas naquele momento o que eu sabia era que eu era adotado, que eu sou adotado. Uhum. E aí o que passou na minha cabeça foi, porra, no planeta inteiro, a única certeza que eu tenho de uma ligação de sangue é com esse ser que eu tô gerando. Então eu não posso tirar. Por esse motivo eu não fiz o aborto. Quando as pessoas falam assim, você é contra o aborto? Não. Aliás, eu não sou contra nem a favor. Eu acho que o dono do corpo é que tem que decidir o que faz. Uhum. E aí eu volto para casa dela. Por causa da gravidez. E meu filho nasce, não falei para ninguém nunca o que tinha acontecido. Eu tinha muito medo que ela me tomasse ele. O que acabou acontecendo, mas não foi por esse motivo. Ela, quando o meu filho tem 4 meses, ela me expulsa de casa e toma ele para ela. Toma posse e guarda dele. Já estava com o documento pronto quando ela faz isso comigo. E eu só volto a vê-lo quando ele já tinha 7 anos de idade. Você virou guarda municipal antes da transição? Antes da transição. Eu tenho 20 anos na guarda. 20 anos. E como foi no processo da transição? Quando eu entro pra guarda, eu tava morando de favor na casa de uns amigos que moravam lá em Campo Grande. Tá. Então quando ela passa por mim e fala assim, tem um edital aqui, tem um concurso da Guarda Municipal do Rio. Eu nunca tinha ouvido falar em Guarda Municipal. Eu falei, me dá aí que eu vou dar uma olhada. Aí eu vou, vejo, vou fazer o concurso. Na época eu precisei de R$20 para fazer a inscrição, não tinha. Fui pedir para minha mãe. Ela disse que ela não ia me dar porque eu não tinha capacidade para ser guarda. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou geminiano, né? Geminiano, além de falar pra caramba, adora um desafio. Sim, pô. Disse pra mim que não, eu falei, não, mas eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Na época foram 22.065 inscritos, eu sou o primeiro colocado. Na época, 5º lugar ainda na condição feminina. Você chegou a estudar? Eu sou autodidata, né? Porque depois que aconteceu isso tudo, manicômio, Funabem e tal, eu comecei a... Você não foi pra escola? Não, eu saí... antigamente era 7ª série, acho que hoje é fundamental, é isso. Uhum. Mas aí, quando aconteceu isso tudo, o que eu fiz? Eu comecei a estudar por conta própria. Então, eu comecei a achar livro no lixo. Aliás, como se joga livro no lixo nessa cidade? Um LGBT, concorrendo com pessoas cis, hétero, nessa sociedade em que a gente vive, ele tem que ser muito bom no que ele faz. Quando você vai fazer inscrição, você tem que apontar que você é LGBT? Pois é, na época, na guarda, existia um formulário, hoje não existe mais isso, mas na época existia um formulário que uma das perguntas era, você é homossexual, sim ou não? Se sim, você tem parceiros fixos, sim ou não? Essa pergunta fazia parte do questionário da Guarda Municipal. Hoje não mais. Hoje não mais. Que bom. Então em 2013, quando eu vou lançar o livro, eu falo com o inspetor-geral, converso com ele, olha, eu estou lançando o livro, eu queria que inclusive o senhor desse uma olhada, porque eu cito a Guarda Municipal aqui, para que depois não surja nenhum tipo de punição. Ele leu, me chamou na sala dele na mesma semana e falou, olha, eu te dou total apoio. O que você escreveu aqui é importante que as pessoas saibam. Eu falei, pô, bacana, eu te agradeço pra caramba. E ali começou, através da Guarda Municipal, da assessoria de comunicação da Guarda, as primeiras reportagens, a mídia, tudo que surgiu aí dentro da Guarda. Que legal. Até que em 2016, aí eu já fazendo a transição, eu fui o primeiro guarda trans, sou o primeiro guarda a ter um nome social na época reconhecido, hoje já sou retificado.
Hoje não existe nada mais anterior. Nenhum registro que Ser E tudo. como foi esse processo pra você, intimamente, assim, da retificação dos documentos e tal? Cara, esse é o assunto do próximo livro, né? Que eu quero escrever o próximo, falando o que isso muda pra gente. O principal e o mais sério nisso tudo é a certidão de nascimento do meu filho. Que, por exemplo, eu hoje sou Jordan Lessa, oficialmente, gênero masculino. Na certidão de nascimento dele, só tem o nome da mãe. A certidão de nascimento do meu neto tem lá a avó paterna. Tem as implicações práticas. Por exemplo, se eu tiver que acompanhar meu neto numa viagem, se precisar de mim no hospital, eu não sou parente dele. Porque seu nome não tá na certidão. Porque meu nome não tá lá. Essas implicações a gente vai levar pro resto da vida. É por isso que eu falo para as pessoas. O STF falou, ok, vai no cartório, troca seu nome, troca seu gênero. Tá, mas vamos pensar no que isso vai implicar no futuro. Você tá preparado para passar por isso? Né? Porque diferente do que as pessoas acham, que também é importante falar, que as pessoas quando falam assim, porque tirou a mama, fez uma mastectomia e papapá, isso é uma mutilação. Não, não é uma mutilação e não é uma mesma técnica usada quando é retirada a mama por causa do câncer, por exemplo. A técnica é outra, tá? Além da técnica ser outra, é preciso entender que pra gente a mutilação é justamente ter a mama. Que é como hoje, por exemplo, eu tenho amigos que fazem hormonoterapia, que já têm a voz grossa, que têm barba, que já são retificados nos seus documentos, tá lá nome e gênero masculino, mas o corpo ainda é o nome que remete, o corpo que remete ao feminino, que tem a mama. Então isso é uma mutilação. Pra gente é o contrário. Tirar é a libertação. Pra você ter uma ideia, eu não andava de bicicleta, eu não jogava bola. Que balançava. Eu não ia à praia. Exatamente. Eu não ia à praia, e eu amo a praia. Eu não fazia nada disso. Eu passei a minha vida inteira sem participar de nada disso. Sabe? Só quem sente na pele consegue entender o que é passar por isso. Onde a gente encontra teu livro pra comprar? Bom, a gente tem lá no meu site, Que é? que é o jolessa.com.br. Tá. Né? Tem o canal, que é o canal do Jordan Lessa. Tá. Tá no Face, tudo meu tá Jordan Lessa. Legal. Porque se eu botar outra coisa, eu esqueço. Jogou aí no Google Jordan Lessa Vai com te DH, achar. Tá. né? E ainda- JORDH de Direitos Humanos. Legal. Você me acha em qualquer lugar. Pra gente terminar, eu queria saber o que você... Quando você tá ali palestrando, dando a sua palestra, enfim... O que você espera que mude em quem tá te ouvindo? Eu me vejo hoje, principalmente na conjuntura atual, né? Que eu não vou me aposentar nunca. Então, eu hoje entendo o que eu faço como missão de vida. Ninguém passa por tudo que eu passei se não tiver um propósito. Nós nascemos para ser felizes. A opinião do outro, ela só é sua se você aceitar. Então eu pego toda essa minha história para fazer uma palestra motivacional, de superação, para dizer para as pessoas, cara, o que te impede de ser feliz? Se não for só você a fazer isso, ninguém mais vai fazer. Então, se você pode se impedir de ser feliz, é você também que vai ser feliz a partir do momento que você decidir que é. Todos nós, independente de ser trans, de ser cis, de ser negro, de ser branco, de ser mulher, de ser homem, com todas as nossas especificidades, todos nós temos a mesma capacidade. Se você olhar a vida de uma pessoa bem-sucedida, ela não tem problema? Tem. A diferença é como é que ela lida com o problema. Obrigada. Que incrível. Meu microfone tá até pendurado. Caiu um negócio aí, quase caiu Olha, também. muito obrigada por todas essas palavras, de verdade. E por compartilhar a sua história sem medo. Deixa eu te falar uma coisa pra fechar aqui, pra mim é muito importante. Quando eu recebi o convite pra participar do teu programa, eu fiquei pensando, gente, o que o homem trans vai fazer lá? O teu programa ele tem um trabalho muito importante, sabe, de empoderamento, das mulheres perceberem o quanto elas são capazes. Então, olhando pra minha história, por tudo que me construiu e me fez chegar até aqui, eu entendo que eu fui vítima de machismo e que é importante falar isso, porque ainda acontece. Nós ainda somos um país com índice de feminicídio imenso e cada vez crescendo mais, infelizmente. Violência doméstica tá todo dia aí. Sabe? Então, quando eu olho para tudo que eu vivi, que tem tudo a ver com esse contexto, que eu jamais vou poder negar, eu vi a importância de estar aqui. Eu te agradeço pra caramba pela oportunidade. Eu nem vou falar se você aí gostou do vídeo, porque
né? Então eu espero que você se inscreva aqui no canal para assistir outras entrevistas, para aprender. É sempre bom, sempre importante. E deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito, muito saber o que você tem a dizer sobre o que você ouviu hoje. Obrigada, mais uma vez. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!